Oi, bom dia galera do nono ano. Hoje eu venho apresentar a vocês uma revisão do nosso conteúdo do primeiro bimestre. Aqui vai a relação dos conteúdos a serem apresentados. Primeiro veremos a segunda revolução industrial comparada com a primeira revolução industrial. As características do imperialismo europeu do século XIX. A partilha da África e a colonização da Ásia e de boa parte do Oceano Pacífico. E por fim serão discutidos os principais tópicos do período do Brasil República Velha, tá? E bom, de início a pergunta que vai ficar é: como se deu a segunda revolução industrial e como que ela se diferencia da primeira revolução industrial? Respondendo essa pergunta, temos que na primeira revolução industrial ela vai ser localizada principalmente na Inglaterra. Os anos são do século XVIII. Tipo de tecnologia utilizada principalmente vai ser as máquinas a vapor e a extração de ferro. Os setores econômicos, principais são as indústrias têxteis e as siderúrgicas. O benefício que isso vai trazer é um crescente progresso científico e na parte da economia vai fortalecer o capitalismo e o trabalho assalariado, com um consequente êxito rural e a intensificação da urbanização. As consequências é que vai haver um início da poluição e agressão ao meio ambiente e enfraquecimento das relações culturais do campo, que o operário ele vai sair direto do campo, vai para a cidade em busca de emprego, melhores condições de vida, tá? Melhores condições de vida. Continuando a responder essa pergunta, assim, o que temos é uma revolução que vai ser, novamente falando, localizada na Inglaterra, que vai levar posteriormente à industrialização de boa parte da Europa. Com isso, as práticas desse capitalismo liberal vai reinar a lei da oferta e procura e vai começar a ser parte do dia a dia, não só do empresário que vai montar a indústria, mas também parte da vida dos operários. Estes que saíram do campo e vai passar por grandes mudanças, lá dentro da cidade, que vai ser seguir essa hora da cidade, a hora de comer, a hora de dormir, ir ao trabalho, a hora do descanso, da janta e assim por diante. Porque antes o que prevalecia era o tempo da natureza, plantar e colher de acordo com as estações do ano, trabalhar para o sustento da família e, além disso, preservar a cultura regional. Isso é algo que não tem nada a ver com a vida corrida da cidade, tá? Já a segunda revolução industrial, você vai ter os anos do século XIX, vai ser localizada na Europa, agora vai passar para o Japão e para os Estados Unidos. Tipos de tecnologia mais avançadas, logicamente, o aço, a utilização do petróleo como fonte energética e o uso da eletricidade. E setores econômicos principais agora vai ser a petroquímica, metalúrgicas, que é a produção de artigos de metal de aço, e para auxiliar na construção civil, para auxiliar na formação de automóveis. E o outro setor econômico muito importante também vai ser o automobilismo. Os benefícios desse período vai ser a comunicação mais eficiente, inúmeras invenções como a do telefone, do avião, entre outras. A economia vai ser baseada numa globalização, na busca de quebrar as fronteiras dos países em termos econômicos, o surgimento de críticas, principalmente do socialismo e anarquismo em relação ao capitalismo, tá? Outras consequências vai ser a continuidade da poluição de forma cada vez mais ampliada, a luta de operários versus empregadores, até então. Além disso, vocês podem observar aqui, que a segunda revolução industrial ela veio para ampliar o que já tinha iniciado a primeira revolução industrial, mas agora é tudo em escala global. Outra coisa, isso fez com que houvesse vários conflitos sociais no ambiente das fábricas, com o surgimento do socialismo, e que buscava a liderança do capitalismo por meio de uma força operária, e que isso aos poucos fosse mudando e fosse distribuindo os recursos econômicos de forma igualitária
e isso no futuro se tornasse um sistema de comunismo. Outra consequência que não podemos ignorar é a questão do aumento do preconceito contra outras etnias, como a dos judeus e as várias existentes no continente africano e asiático. Isso fez com que o dito homem branco europeu, fosse o portador da civilidade, onde milhões de mortes vão ocorrer por causa de um chamado darwinismo social, que é um preconceito contra outras culturas que não fosse do homem branco europeu, aquele cara que é o portador da civilidade. Mais uma consequência percebida, infelizmente, mais recentemente, é a questão do meio ambiente, ou seja, percebeu-se que os recursos naturais não são infinitos e que as ações do homem devem ser comedidas em relação à natureza. Outra coisa aqui é que o imperialismo europeu pode ser chamado também de neocolonialismo, este situado no século XIX. Aqui a área principal de dominação vai ser sobre a África, a Ásia e a Oceania. A fase do capitalismo é um capitalismo financeiro, monopolista, industrial. Patrocinadores de tudo isso é a burguesia financeira industrial, Estados Unidos, Europa, e Japão. Os objetivos econômicos estão reservados em um mercado para a produção industrial, reservar um mercado para a produção industrial, garantir o fornecimento de matérias-primas como carvão, ferro, petróleo, alumínio, entre outros, controle de mercados externos para investir capitais que vão sobrar, como construção de ferrovias aqui no Brasil para exportar café. Justificativa ideológica é uma missão que os europeus têm para si, um fardo, uma missão civilizadora com o objetivo de espalhar todo o progresso técnico e científico para todo o nosso planeta. Então aqui a gente pode observar que as indústrias vão se tornar internacionais, além de se tornar internacionais, quem as financia não são mais as famílias abastadas, mas sim grupos de acionistas e grupos bancários. E por isso, do nome capitalismo financeiro. E muitas indústrias vão buscar criar seus monopólios comprando pequenas concorrentes ou mesmo combinando com outras empresas preços e duração de produtos. E começa a haver a diferença de tecnologias e riquezas que percorre os países desenvolvidos comparado com a dos países subdesenvolvidos. Aqui, a partilha da África no final do século XIX é marcante, pois não considera as fronteiras étnicas da região, junta-se cristão com muçulmanos, muçulmanos com religiosidades locais, ou seja, grupos completamente diferentes em termos culturais. Isso foi palco de intolerância entre os próprios habitantes da região. Gerou guerras internas, a busca desenfreada por riquezas por parte dos europeus. Um caso típico é a guerra por uma das maiores jazidas de ouro na África do Sul, que envolveu europeus e habitantes locais. Outro caso é da República Democrática do Congo, que de democracia não tinha nada, pois o rei Leopoldo II da Bélgica, que dominava a região, buscou extrair ao máximo as riquezas locais, principalmente marfim e borracha, e isso não ficou só em produtos da região. A ganância do rei fez com que, nesse processo, cerca de 10 a 8 milhões de pessoas pagassem com as suas próprias vidas. Muitas foram mutiladas, outras foram mortas, pelas várias horas de trabalho extremada e pela repressão dos oficiais sob o comando do rei Leopoldo II. Tá? Então a gente tem Alemanha, Bélgica, Espanha, França, vários países europeus dominando e dividindo o continente africano para si. Aqui na partilha da Ásia e da Oceania, no caso da Ásia, podemos ver no mapa uma corrida de países europeus, Estados Unidos, depois principalmente o Japão, em busca de dominar regiões estratégicas, no sentido de comércio marítimo, de extração de recursos naturais, como na Índia, e por fim pelas extensas áreas de produção de produtos agrícolas. A China foi dividida em áreas de influência
a Índia foi dominada pelos ingleses, os aborígenes viram suas vidas mudarem completamente com a chegada dos ingleses na região. Cada lugar com sua história particular, mas que podemos afirmar o quê? Que muitos pagaram com suas próprias vidas por causa de troncos externos, ou mesmo perderam quase toda a sua cultura pelo fato de haver uma imposição cultural dos ditos civilizados, que são os europeus. E aqui, no nosso último slide, um Brasil no período da República Velha, dos anos de 1889 a 1929, beleza? Então, a República da Espada, né? Primeiro, houve uma formação de uma Constituição democrática seguida de um autoritarismo e revoltas militares. Segundo, houve a crise econômica do encilhamento, ou seja, emprestou-se dinheiro sem retorno, tá? Então, o início da nossa república não foi pacífico, houve oposição de ideias dentro da própria democracia, que muitas vezes foram resolvidos na força de expressão que eu vou falar agora para vocês, que é na bala que foi resolvido. Então, com uma política mais centralizadora e autoritária, o governo com os militares aplicou a tal da política do encilhamento, que basicamente foi um ato de emprestar dinheiro sem necessariamente analisar os possíveis retornos financeiros ao governo. E assim o país vai entrar na sua primeira crise econômica no período republicano. Galera, eu preparei aqui para vocês poderem relembrar várias hashtags aqui de cada período, né, onde vamos ter palavras-chave como república oligárquica, coronelismo e a política dos governadores, movimentos sociais e a crise de 1929, tudo isso de forma resumida para que possamos relembrar. República oligárquica foi marcada pela alternância de poder entre os partidos republicano paulista e mineiro, favorecendo principalmente a produção de café. O coronelismo e a política dos governadores é muito baseada, né, na troca de favores entre o governo federal e os estados, sempre com a ajuda local dos coronéis que vão utilizar do voto forçado sobre a população mais pobre para dominar essa política local e ajudar os governadores. Os movimentos sociais não foram poucos, houve vários, como a revolta da vacina, da chibata, a guerra dos canudos e do contestado. Tudo isso é a população brasileira em seus vários moldes, né, brigando por melhores condições de vida. E a crise de 1929 vai findar a República Velha, né, onde acaba com o sistema de união dos partidos republicanos paulista e mineiro, e vai haver o que? A ascensão do Getúlio Vargas de acordo, né, com o movimento tenentista. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero, né, que todos estejam bem. Muito obrigado. Até a próxima aula.